aproveitar o recado que Ricardo nos trará na noite de hoje. O tema já está ali, ainda bem, era tão grande que eu não decorei, Isso. viu? O poder transformador do amor. Fraternidade, caridade e felicidade. Pronto. Disse tudo. Está ótimo. Essa era a ideia. Que bom. E eu ainda falando da campanha São Francisco antes, aí em casa, não é? Fique à vontade, Ricardo. Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se todos fraternalmente abraçados e que nosso Mestre Jesus possa nos iluminar, pois é Ele certamente a razão de ser, para que estejamos aqui. O estudo de hoje tem um título realmente extenso e foi parte intencional e parte pela minha falta de habilidade, que eu falei, não tem como cortar nada ali no nome. Ele é, na verdade, derivado de um estudo que nós já fizemos anteriormente, aqui, se não me engano, na sexta-feira, foi em agosto de 2023, estudo que está programado para amanhã, e o de hoje, ele é uma versão modificada. Na verdade, o estudo chama-se A Força do Amor na Prática do Bem. E esse estudo, para a noite de hoje em especial, eu peguei esse estudo e dei uma modificada intencional para que ele trouxesse uma ótica um pouco diferente do que teve o estudo original, que é o que eu apresento, inclusive, amanhã, aqui de manhã. E aí, a força do amor, eu toquei para o poder transformador do amor, mas eu, intencionalmente, eu desejava que tivesse fraternidade, caridade e felicidade. Tá? E, ao final, vocês vão ter o perfeito entendimento dessa razão. Na verdade, diante de todo o momento de crise que a gente vem vivendo no mundo como um todo, que não é novidade, eu trouxe uma passagem de Mateus: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançarão aqueles na fogueira ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem de Mateus, ela é dificílima. Primeiro, porque, na verdade, quando eu penso em mim, eu fico pensando, na verdade, sim, essa passagem ela passa um risco de giz no momento de transformação. Não se refere ao conceito das penas eternas, ligado aos estados, inferno. Não, não é isso. Mas refere-se a um momento de transição planetária. E quando a gente pensa nesse risco de giz, assim, eu nem aprofundo, porque, na verdade, eu ainda não sei bem de que lado eu estou. Eu acredito, assim, a alma se candidata. Não, meu Deus, eu quero estar aqui. Né? Mas entre os justos, tá bom. Mas eu quero estar aqui. O que eu posso fazer para estar aqui? E mesmo quando a gente está do lado de cá, do lado, digamos assim, dos justos, quantos daqueles que amamos vão estar do outro lado? Quando a gente pensa na transição planetária e na necessidade de que muitos espíritos estarão sendo, sim, já estão sendo degradados, não é castigo. É coerência com a necessidade espiritual do espírito, que ele tem que estar num ambiente onde a condição mais inóspita visa dar condições que a ele desperte efetivamente o que ele precisa. Mas a gente sabe que as condições vão ser mais difíceis. Então, quer estejamos de um lado ou de outro, teremos sempre corações amados do outro lado. Então, a gente tem que dar uma acelerada nesse processo. Na verdade, o estudo que eu queria trazer hoje não era nem esse do poder do amor, mas vocês vão entender. O que estava na minha mente, que eu gosto de trabalhar geralmente para outubro, para novembro, porque de novembro a dezembro é Jesus.
Mas no decorrer do ano a gente vai falando de depressão, ansiedade, o sofrimento psíquico, a dor, no sentido de nos instruirmos espiritualmente e despertarmos para o amor. Então a proposta era algo no seguinte sentido, né? Como ser feliz mesmo estando encarnado. Porém, quando a gente observa para a situação do mundo, a gente tem que olhar assim, qual é a condição real primeira de se buscar a felicidade. E foi ontem, quando eu já estava com o estudo montado, que é Alma Deitada. Eu sempre leio alguma coisa, gosto muito do Vida Feliz, eu tenho Vida Feliz, eu tenho Fonte Viva, e tenho outros livros de Joana, que dependendo do sono, do cansaço, eu escolho um livro menor, um sono maior, mais profundo. E normalmente, na hora de deitar, não é o livro dos Espíritos que eu leio. São livros de mensagens. Mas ontem eu me dei uma vontade, eu vou levar o livro dos Espíritos. E falei, vou abrir, me perdoe, ao acaso. E eu abri no livro dos Espíritos, não é este o meu livro final ele é até mais grosso, não está muito no final, e eu dei conta que fazendo esse estudo, eu abri na última questão do livro. Veja bem, a gente está falando de transição. Eu fui na questão 1019. A versão atual tem um pouco mais questões do que a primeira versão do Livro dos Espíritos. Conduzido todo o trabalho por Kardec. E olha só, poderá jamais implementar-se na Terra o reinado do bem? Olha a pergunta de Kardec. Poderá jamais? Será que jamais vai ser implementado o reinado do bem? Vejamos a resposta. O bem reinará na Terra quando... Aí a gente... O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque, então, farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E aí eu recomendo a leitura completa. Então, veja bem, ele traz na força do bem, na força do amor, e associa o amor à felicidade. Por isso que nós incluímos fraternidade, caridade e felicidade. Então a questão 1019 faz a referência à potência do amor, que Jesus já tinha nos esclarecido quando ele é convidado a sintetizar as leis. Ele foi pedir, Senhor, né, qual é o... Se fosse hoje em dia, a gente falava, ô Jesus, qual é o mapa mental? A gente ia falar assim, qual é o mapa mental da lei? Né? Qual é a dica? Qual é o post? E Jesus traz a máxima. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Primeiro e maior mandamento. E o segundo, ama seu próximo como a si mesmo. Então veja bem, a condição única que Jesus coloca, única, na síntese da lei que ele faz, referenciando, ele diz, ele lembra os profetas, é o amor. Condição única. Eu, às vezes, quando eu paro assim, meu Deus, a gente cria tanta condição. Se alguém pede até, me ajuda aqui, ele diz, peraí, deixa eu te passar a minha lista de condições. A única condição que Jesus coloca é o amor. E aí eu queria lembrar Joana de Anjos, que nos diz sobre o amor. Hálito divino. Vibração que equilibra o universo. Vejam que profundidade e que beleza. Equilibra o universo. O amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora.
eu gostaria, então, nesse momento, de fazer a conclusão do estudo. Vou falar depois, tá, gente? Mas eu trouxe a conclusão do estudo para o início, porque nós precisamos trazer para o espírito algumas sínteses e torná-las referência no nosso comportamento. E a conclusão que eu trago é que o amor é a cura para o mundo. Não há outro caminho. Não há. Por isso que é o poder transformador do amor. É o amor que vai nos ajudar, já nos ajuda a transformar. Porque ele nos ajuda a nos transformar. Veja bem. E se cada um de nós vamos transformando, nós vamos transformando juntos o mundo em que vivemos. Mas nos demos o direito de trazer hoje, agora, a partir desse momento, feita a síntese, fazer uma análise em 3 pontos: fraternidade, caridade e felicidade. E vou começar trabalhando um pouco a felicidade para que a gente possa entender uma abordagem um pouco diferente de felicidade. Desnecessário dizer que felicidade não é ter, que felicidade é um estado de alma, felicidade não é não ter problema. Por sinal, quando as pessoas não têm problema nenhum, aí é que tem. Eu sempre, quando eu falo, não tem problema, nós temos, na verdade, o hábito no dia a dia, e aí, como é que você está, né? Ah, eu estou bem. Né? Se a gente prestar atenção na entonação, a gente percebe, por vezes, as sutilezas. Né? Mas, assim, quem está o dia... Uma vez eu conversei com uma pessoa que eu sabia que estava em muita dificuldade, falei, como é que você está? Muito bem. Falei, mas está tudo bem? Falei, está tudo bem. Um amigo pediu para ela conversar comigo, por questões da minha relação profissional. Mas eu estava conversando com a esposa de um amigo. Não, mas está tudo bem. Eu falei, mas está tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, olha, eu não estou tão bem. Como é que você consegue estar tão bem? Eu não estou bem. O que você pode falar para me ajudar? Deu 5 minutos, estava chorando. É da nossa natureza. Nós temos uma relação com a felicidade meio problemática, meio midiática, meio fake, meio de matéria. Então vamos só dar uma trabalhada e entender a expressão do amor nas 3 direções. Primeiro, o amor em sua expressão genuína, ele se chama fraternidade. Porque ele é um amor fraternal. O amor em ação, a prática do bem, chama-se caridade. E o amor em sua amplitude, quando a gente amplia e traz para a vida, se chama felicidade. Então, é uma tríade que sustenta o amor. Mas vamos aqui no nosso livro dos Espíritos, 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Está lá na questão 1019. O Kardec ele dialogava com os espíritos a partir das mensagens que os espíritos davam. Ele lia as mensagens e dirigia as perguntas. Então, a temática aparece aqui e reaparece lá. Então, aqui já está afirmando. Será feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Olha a nossa condição aí. É possível? O que vocês acham? É possível? É possível ter uma felicidade relativa? O que é uma felicidade relativa? A gente tem que relativizar, tem que entender. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Nós, no senso geral, definimos a felicidade muito mal. Muito mal. Felicidade é a satisfação completa dos desejos. Já começa o equívoco aí. Felicidade é não ter problema. Meu Deus. Nenhum matemático gosta dessa.
matemáticos adoram um problema. Mas na vida, nós temos desafios. Olha as respostas. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Por isso que ela é relativa. Então, eu trago a máxima que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a seguinte: a felicidade é uma questão de escolha. Escolha. Mas como? Escolha. É um estado de espírito. Praticando a lei de Deus, muitos males se fará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Qual é a condição da felicidade? A prática da lei de Deus. Como é que Jesus resumiu o resumo da lei de Deus? Baseado no quê? No amor. A gente tem que entender isso. Então, a felicidade, ela é relativa. Ela é relativa, então, à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um? Olha que pergunta. O que bastaria para cada um para ser feliz? Se a gente pega um bloquinho, a gente vai ficar virando página para ir anotando o que a gente precisa para ser feliz. Vejamos as respostas. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Precisamos perguntar, será que isto é necessário? Até onde eu estendo os meus desejos que não são necessários, encobrindo-os por uma necessidade, criando em mim uma falta que me faz sofrer. Mas prossegue, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila tem a ver com minhas atitudes, não tem? Não é isso? Eu defino o que me é necessário, eu defino minhas atitudes, portanto, eu sou responsável pela minha felicidade. Ponto. Ponto. Claro que nós temos aí, em pano de fundo, que não pode ser esquecido, a questão dos desdobramentos reencarnatórios. Mas não vamos nos prender a ir achando que reencarnação é fila de castigo ou punição. Sabe, faz aquela fila, o professor está lá com como é que chama aquele, com a palmatória, né? Bota a mão aí, menina. Pá, bota a mão. Isso existia. Não sei se alguém aqui tem mais de 20 anos e viu coisas desse tipo. Ó, eu tinha um professor no meu colégio, felizmente, num ano que eu fui estudar com ele era um padre, eu estudei num colégio católico, ele foi para um outro colégio. Mas ele era um professor de química, ele tinha aquela vara de apontar desse tamanho assim. E ele apontava no quadro de longe, né? E quando a turma conversava, ele voava a vara assim, silêncio! E se tivesse alguém em pé... Não era uma vara muito dura, mas era uma coisa de vegetal mais tranquila, mas doía. Meu irmão tomou uma vez, mas nada bom. Porque o problema não era nem quem conversava, era quem abaixava por último. Então, olha só, a felicidade é uma questão de escolha. Veja bem, em que consiste? Essa pergunta 967 aponta para o futuro. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Por que aponta para o futuro? Porque eu tenho que acreditar que um dia eu vou ser um bom espírito. Então, olha só, eu sei que de imediato eu tenho que ter a posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Ok, e na fé do futuro? Vamos ao destaque. O que é que faz os espíritos felizes? O amor, novamente, o amor que os une lhes fonte de suprema felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Quem já leu o Nosso Lar? Levanta a mão, só para ter uma noção de quantas pessoas. Qualquer livro que a gente leia numa temática romanceada espírita, nós sempre vamos encontrar espíritos que estão ajudando. Não é isso? Esses espíritos, eles estão lá no mundo espiritual, nas cidades, ou nos locais, nas colônias, sempre ajudando. Qual é o propósito de vida deles?
o amor. Você está me entendendo? O nosso ainda é aprender a amar. Eles estão no exercício do amor. E também nos auxiliando. Então, a grande frase que eu sou apaixonado, essa frase é uma frase de Ed Diener, que ele é um estudioso da psicologia positiva, é: fazer o bem faz bem. Para todo mundo, para quem recebe, para quem faz. Olha o sentido da caridade aí. Eu estou associando, atrelando felicidade, a caridade, a fraternidade, amor. Eu estou trazendo pela felicidade. Por que pela felicidade? É aquilo que, supostamente, é o que nós almejamos. Então, estou mostrando que tudo isso tem um nome só. No caso de fazer o bem faz bem, é fora da caridade, não há o quê? Salvação. Faz sentido? Veja bem, eu estou desejando, espero que esteja sendo bem pontual, assim. O ponto é esse. O amor é a cura do mundo. O amor é a nossa cura. Nós estamos em aprendizado de quê? De amor. Fraternidade, caridade e a própria felicidade, que é um desdobramento de um amor exercido, representam formas de eu perceber o amor. Através da ação fraterna, através da caridade que acolhe e ajuda, e através de um estado de felicidade que faz bem, que contamina. Eu sempre me lembro de um palestrante de Juiz de Fora, que já tive a oportunidade de falar aqui, ele chamava-se Júlio Sorriso. Ele sorria o tempo todo, numa época que não tinha botox. Ele armava um sorriso, não era fio, não era botox, não era nada. O Júlio Sorriso, ele estava o tempo todo sorrindo. E eu um dia encontrei ele na rua. O que ele estava fazendo? Sorrindo. Andando rápido, mas sorrindo. Oi, meu filho. Eu era numa cidade espírita. Como é que vai dar meu filho? Muito obrigado pelo meu filho. Claro que ele não lembrava o nome, que eram muitos meninos da mocidade. Ele ia muito falar conosco, sempre sorrindo. Então, nossa ideia com essa síntese, o amor cura o mundo. Nós vamos trazer, gosto muito disso, práticas para ser feliz. Ok? Práticas. Muito simples. Disseminando amor através da prática do bem. Ok? Exercícios práticos. Mas para que não pareça assim. Ah, que legal, bonitinho que ele falou. Eu vou trazer alguns pontos retirados de pesquisas no campo da psicologia positiva, entremeado com o que nós temos na doutrina. Então, veja bem. Primeiro, a doutora Sonja, vocês leram o nome dela, não leram? Entenderam, porque eu não falei, né? Então, a doutora Sonja, eu vou botar o nome dela no tradutor, tenho certeza que o tradutor vai falar, esse não dá. Ela é uma grande autora de livro da felicidade, mais de um. E ela diz o seguinte, atividades, olha que legal, intencionais. O que é uma atividade intencional? Onde eu tenho intencionalidade. Mudanças volitivas, ou seja, mudanças sujeitas à minha vontade. Oferecem as melhores perspectivas para aumentar e sustentar a felicidade. Entenderam? O que ela está falando? Que a felicidade é uma responsabilidade de quem? De cada um de nós. Mas, para isso, são necessários esforço concentrado e compromisso o quê? Constante. Ok? Somente atividades intencionais podem gerar mudanças sustentáveis ao bem-estar e na felicidade. Então, a gente pode definir, sim, felicidade como meta na vida. Estar feliz, ser feliz, viver feliz, como escolha. Aí isso vai tirar os problemas?
Claro que não, mas olha, as pesquisas já mostram, enfrentar um problema num estado de pessimismo, nós já falamos isso, é uma coisa. Enfrentar no estado de otimismo que age é outra coisa. Tem um conceito que surgiu aí que vale a pena ver, mas não nos interessa aprofundar, que ganhou muita mais, que chama-se positividade tóxica. Eu não estou falando de positividade tóxica. Positividade tóxica é aquela que fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O que você fez para dar certo? Nada. Mas vai dar certo. Aqui, a doutora Sonja fala em ação intencional. Então, tudo que eu falar agora, tudo que eu falar, é o momento de escolher. Ok? Desejo, então, experimentar a força transformadora do amor? Vamos a algumas práticas simples. Vou falar aqui umas 4 ou 5. É tão simples, parece tão bobinho, que ao final eu vou dar uma recomendação farmacológica. Porque, claro que todos os remédios têm sua razão de ser, mas a gente deposita tudo aonde? No remédio. Briga, reclama, xinga, ai que dor de cabeça, preciso dar um remédio. Então, eu vou mostrar umas coisas bobinhas agora para vocês aqui agora, tá? Que é de grátis. Mas ao final, aqueles que desejam, que têm a necessidade de ter remédio para ser feliz, para estar bem, hoje eu trouxe 3 remédios para quem desejar. Ok? Vamos em frente primeiro. Expresse o quê? Gratidão. Gente, a gratidão faz bem. Eu vou contar para vocês uma história que eu já devo ter contado, mas as histórias muitas vezes se repetem porque elas têm mais de um contexto de aprendizado. E essa história é a história da avó Chica, que era lá da Fundação João de Freitas, em Juiz de Fora, um local que tem assim, você desce, né? Tem a parte de cima e tem as casinhas, várias casinhas, tudo geminado, uma sequência de casinhas, onde ficam as vovozinhas. E lá no final tem um galpão onde dormem algumas que dormiam, eram em camas, né? Que era como se fosse uma enfermaria. E a avó Chica era uma avó filha de escravos. A mãe dela tinha sido escrava, foi alforreada. Então a avó Chica era daquelas bem, sabe? Nossa Senhora, eu ficava imaginando o quanto que a mulher devia cozinhar bem, porque ela falava que gostava muito de cozinha. Imagina. E ela tinha uns lábios grandes, já caídos pela idade. Ela falava, meu filho, era muito bacana. Ele chegou, avó Chica. Ela caiu, tomou um tombo e machucou o braço. E ficou com dificuldade. Ela não fazia isso. E eu lá, avó Chica, o que foi? Tal, foi no médico? Não, fui no médico, tal. E aí? Não, e aí? Tomou remédio, e aí? Meu irmão fazia medicina. Eu falei com meu irmão, Paulinho, aconteceu isso. Vai lá, eu vou levar. Acho que foi o Régio, um outro amigo dele, que também estava formando, mas que gostava de ortopedia. Ele chegou lá, eu nem fui, eu só avisei. Avó Chica, vai vir aqui meu irmão, não precisava nem dizer que era parecido comigo. E vai vir meu irmão, muito mais no jeito que na aparência física. É engraçado isso, né? Aí meu irmão foi lá e levou outro médico, ajudou, passou uns exercícios e a avó Chica melhorou. Depois disso, foram anos que todo dia que eu... Olha, quem fez isso foi meu irmão. Todo dia que eu visitava, eu entrava no galpão. Quem tivesse, ela chamava, as outras visitas todas, e me chamava e falava assim, esse menino é muito bom. Olha só o que ele fez comigo. Só fazia isso. E eu não fiz nada. Se eu fiz algo, eu apenas tive um olhar de compaixão. E até hoje eu sinto a gratidão da avó Chica. Onde quer que ela esteja, eu tenho certeza dessa gratidão. A gente sente na alma. Então não é preciso demais.
Mas aí eu me pergunto, e quando sou eu, será que eu expresso a minha gratidão verdadeiramente? A gratidão passou a fazer tanto sentido mais na minha vida que hoje eu não escrevo mais obrigado. Raramente. Quando eu escrevo, eu me corrijo. Porque o obrigado parece que é o quê? Obrigação, é uma leitura minha. Então eu escrevo hoje grato, gratidão. Eu prefiro assim. Para representar. Agora veja bem, pessoas que cultivam gratidão. Vamos lá nas pesquisas, ok? Eu acho que gratidão é bobagem. Vamos lá. Pesquisa. Quem pratica gratidão dorme melhor, tem menos enxaqueca, menos problema de pele. Pele. A pele tem uma questão alérgica, que é uma resposta do organismo ao ambiente. Então, uma pessoa tranquila, menos tosse, menos náuseas, mais bem dispostas, mais otimistas, mais inclinadas a ajudar. Experimentam menos raiva e amargura. Mais autoconfiança, autoestima. Lidam melhor com estresse e traumas. Desfrutam de relacionamentos interpessoais mais harmoniosos. Entendeu? Aí, às vezes, terapeuticamente, a gente fala assim, dependendo da abordagem que a pessoa permita, recomenda a gratidão. É um baita exercício. Façam isso. Toda noite, todo dia, toda oportunidade. Outra, perdão. Não 7, mas 70. Só que a conta não é 70 vezes 7 assim, né? Na minha cabeça é assim. Na verdade, o Emmanuel até esclarece. 70 vezes 7 cada vez que você for. Mas assim, eu faço até uma conta matemática, mas é 70 vezes o numeral 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, entendeu? Aí você transforma isso em trilhão, quaquilhão, quequilhão, o que vocês quiserem. É no mínimo isso. Certamente é muito mais do que eu acho que a gente respira a vida inteira. Quantidade de respirações. Então, o perdão, gente, vamos fazer um dia um específico sobre o perdão, um trabalho específico. Já falamos aqui de culpa e auto-perdão, mas um específico no perdão. Mas o perdão é algo assim. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela está numa situação de uma necessidade de perdoar. Ou ela pode reconciliar ou não reconciliar, mas ela precisa do perdão. E ela me falou o seguinte: eu não quero me reconciliar porque eu não quero perdoar. Eu falei, mas olha, você está enganada. Porque quer você queira seguir só, quer você queira seguir junto, você vai precisar perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai seguir. Nem junto e nem só. Porque o perdão nos prende na dor do passado. Eu falei, então, o perdão não tem nada a ver com a sua escolha de seguir junto ou não. O perdão é perdoar o equívoco, perdoar a si mesmo e seguir em frente. Só depois de perdoar que você vai ter lucidez para pensar o que verdadeiramente, qual é o caminho que você quer seguir. Até lá, se você não perdoar, você vai continuar afundando, né, com essa âncora nos seus pés. Então, a passagem do filme do Divaldo, né, para quem conhece, do Máscara de Ferro. Quem não viu, eu recomendo, leia o livro. A Sueli Caldas Chubs também tem Semeador de Estrelas, ela traz essa passagem, está em outros livros, que é uma passagem que nos ensina sobre a força do amor, que ele foi socorrer o espírito reencarnado, que teria sido mãe de seu inimigo, e a partir daí ele perdoa a Divaldo. Então é a relação do perdão com o amor. Outro ponto, dissemine sem economia o otimismo. Por quê? Porque hoje nós estamos nos rendendo e não podemos render a uma onda pessimista que está invadindo os corações. E nós equivocamos passando para... Então, nós não podemos replicar notícias que desestabilizem as criaturas, sem pouco contribuir.
Aliás, contribuímos muitas vezes com informações duvidosas, informações o quê? Tendenciosas e certamente carregadas da nossa impressão negativa. Não vamos fazer isso. Gente, nós estamos falando receita clara, que a psicologia positiva pronta, de condutas que a gente adota para ser feliz e estarmos mais aptos à prática do bem. Vocês estão entendendo o poder disso? Quando a gente coloca lá no título, poder transformador do amor, não é para vender livro. Não é a moda, os 7 passos. É o real poder transformador. E na felicidade do amor, coisas simples como a gratidão. Entendo a complexidade do perdão. Mas gratidão, olha, é fácil. O otimismo também é fácil. Ah, mas não é você que está sofrendo. Quem é que não sofre? Sofrimento é uma condição inerente à nossa condição de encarnado ou no planeta Terra. Ainda. Por enquanto. E não é para a gente ficar sofrendo. A gente sofre porque a gente não aprende o que tem que ser aprendido. O aprendizado é amor. Mas a gente ainda, nós somos gananciosos, malévolos, enganamos, mentimos, exploramos. Não dá para ser feliz assim. Mas está na nossa capacidade de escolha. Doe um pouco de seus recursos. Auxilie ao necessitado. E eu, ouvindo Eva aí, esse é um cemitério de roupa usada no deserto do Atacama, Estados Unidos. Olha que coisa. E ouvindo Eva, eu estava lembrando essas pessoas que são vulneráveis e que vivem em rua. Como eles têm histórias. E você falando, Eva, eu lembrei de um amigo meu, chamava-se Daniel. O Daniel morava na rua, debaixo do Paulo de Fronten, o conhecido Paulo de Fronten, que caiu há muitos anos atrás. E tem um Paulo de Fronten, aí tinha uma passagem, ele tem um córrego embaixo, e o Daniel dormia sempre ali. E eu vinha de uma universidade que eu trabalhava e vinha andando para o centro. O Cristiano vinha com carro, eu vinha andando e conheci o Daniel. Ficamos amigos, acredita, amigos, claro. E um dia eu falei para o Daniel assim, ô Daniel, vou te trazer um negócio de cama novo. Eu falei, não traz não. Se tiver um velho, eu quero. O Daniel, vou te trazer uma camisa nova lá em casa, que eu ganhei e tal. Não traz não. Me traz uma velha. Aí um dia eu virei para o Daniel, já não aguento mais não sei o que eu trago para você. Não sei, cara. Realmente eu estou aprendendo com você que você tem pouquíssimas necessidades. Olha o que o cara me ensinou. Era uma roupinha, uma comidinha, só. Aí ele virou para mim, ele tem uma ideia. Então eu tenho uma ideia. Eu falei, tá bom, qual a ideia? Aí ele já sabia que eu ia no centro. Eu toda semana, segunda-feira, vou lá quando você vai. E aí você me dá uma mesada, toda segunda-feira. Me conta essa história, mesada, por quê, Daniel? Não, é o seguinte, você não sabe o que você me dá de presente. Agora você me dá uma mesada, aí eu sei o que eu compro. Pode ser que eu precise de um chinelo havaiana. Aí eu entendi que ele estava querendo o quê? Dignidade. E eu falei, tá bom, mas tem uma condição. Você vai ter que ir lá. Você vai lá, senta lá, quero no centro. Fica lá e me espera lá. E ele ficava assistindo. Aí ele me pediu um dia, falou assim, mas eu queria que você me arrumasse uma Bíblia. Ele vinha, ele não tinha, ele vivia na rua, mas ele tinha, nos tempos dele, experiência na religiosidade, nenhuma outra denominação cristã. Aí ele me pediu uma Bíblia. Mas ele falou, mas eu também queria aprender inglês. Falei, isso é fácil. Aí fui naquelas Bíblias que tem em hotel, quando eu estava viajando muito, eu pedi daquelas que tem em português e inglês, e trouxe para ele. Está aqui, Daniel. Aí ele via, a gente fazia reunião no centro, muitas vezes eu estava fazendo estudo, ele ficava lá no fundo da biblioteca, né, e lendo a Bíblia. Gente, quando acabava, sabe o que ele fazia? Ele me chamava, agora senta aqui, que eu vou te mostrar na Bíblia que você está errado. Eu querendo ir embora para casa. Era meia hora de debate teológico com base na Bíblia.
E eu aprendi a amar Daniel, e eu sei que ele me amava muito. Mas Daniel deve ter morrido. Porque ele sumiu. Já havia sido ameaçado. Falei, sai daí, Daniel. Ele falou, não, aqui é minha casa, debaixo do viaduto. E eu nunca soube o que houve com Daniel. Mas eu me lembro de tudo que ele me ensinou. E ele me fez umas perguntas difíceis, viu? Porém, a gente estava ali firme nas convicções. E outras, a gente saía correndo atrás para entender o desdobramento das lições que estão no Evangelho. Seja bondoso e generoso. Olha que legal. Veja bem. Bondade e generosidade. Reduz depressão. Olha aí. Ser bom e generoso reduz depressão. Leva a percepção melhor dos outros. Encoraja uma apreciação maior dos próprios recursos. Promove saúde, aumenta a autoconfiança. Desenvolve, desculpa que está digitado errado, do significado, tem um i a mais, e valor de vida. E está aí a fonte. Então, olha só. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Dê do seu tempo. Consola ao que sofre. E aí, eu trouxe uma imagem para vocês de um dos filmes do nosso Mestre Jesus. E essa imagem, volta e meia, eu fico olhando, que nos chama certo ao sofrimento que foi imposto ao Cristo. Mas também fala do amor de Maria, do cuidar, da presença de João, nosso Francisco de Assis, na encarnação enquanto apóstolo. Da presença de João amparando Maria. João era mais novo, uma idade mais perto da adolescência, o que lhe dava a condição de que os romanos permitiam ele se aproximar com a mulher. Porque se ele fosse adulto, os romanos não deixavam aproximar da cruz. Então, a sabedoria divina. Mas quando eu vejo o nosso mestre, a gente faz a seguinte síntese. Olhamos para a dor, mas qual é a lição que ele nos traz? É a lição de amor. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor. Amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Assim, o amor deve ser a causa, meio e fim para o comportamento humano feliz. Gente, isso é uma bênção. Essa passagem que está, se não me engano, no Vida Feliz, eu guardo, eu imprimo e leio, releio e releio para trazer alento ao coração. O amor desperta anseios de plenitude. Se o amor é a cura do mundo, o amor é o grande desafio. O poder transformador do amor, ele é transcendental. Ele está na essência de toda a estrutura da criação. A criação é um ato de amor. E a criatura é a materialização do amor na oportunidade de aprendermos a amar. Isto é transformador. E aí, nós desejamos trazer nossa reflexão final, relembrando o que viemos falando no tempo sobre depressão, ansiedade, a perda de sentido. E se apresentamos essas dicas que parecem simples, mas acreditem, elas são muito fortes. Gratidão, perdão, otimismo, fazer o bem. Mas eu gostaria, para aqueles que têm dificuldade dessas atitudes, vou lhes apresentar vocês já conhecem, eu já trouxe, 3 remédios para quem quer. Primeiro,
remédio, lançamentos, tá? Do laboratório Vida Feliz. É um novo laboratório. Primeiro, fraternal. Sua substância é o amor ao próximo. O fraternal é para todas as idades, o efeito colateral dele é a empatia. Esse efeito colateral dele dá em 100% dos casos. Não tem assim, talvez não. Então, o fraternal, ele nos ajuda a lidar com as próprias dificuldades. E ele é um remédio tarja branca. Vocês podem perguntar, onde eu consigo esse remédio? Já vou mostrar para vocês. Tem um segundo remédio também que é infalível, caridol. O caridol, a substância dele é ação no bem, 1 miligrama. Você pega um de manhã, um de tarde, um de noite. E ele tem um efeito colateral que é a compaixão. Quem toma o caridol regularmente, normalmente ele desenvolve uma compaixão danada. E o último remédio, que também nos ajuda muito, é a felicitina. A substância dela é viver em plenitude. E o efeito colateral dela é o bem-estar espiritual. Esses remédios, eles são de grátis. São tarja branca, não precisa receita, basta que tenhamos o quê? Vontade. Então, fraternal, todos os dias, caridol e a felicitina transformam nossas vidas. Mas eu sei que vocês estão curiosos. E vão me perguntar onde adquirir. Não é isso? Onde adquirir fraternal, o caridol, a felicitina? Sim, nas farmácias de Jesus. Mas hoje eu vou ser mais prático. Bota aí no Google Maps. Eu vou dizer para vocês onde adquirir isso. Na nossa casa. Casa para o qual vem nos ensinando a praticar a fraternidade, vem nos ensinando a praticar a caridade e nos torna mais felizes, mais fraternos, mais irmãos, conduzindo-nos a uma oportunidade de vivermos aqui esse reino de Deus que já se implanta em nossos corações. Esta casa fez ontem 82 anos. 81 anos. 81. E nós, gratos por aqui recebermos esse remédio, trazemos em gratidão uma homenagem à nossa casa. Cada dor é uma prova, um resgate a passar. Levaremos nossa cruz até o amor nos curar. Nas pequenas atitudes, no lembrar e no esquecer. Na harmonia das ações, no bem a se fazer. Entre prece e trabalho, onde a luz reluz. Viana de Carvalho, servindo a Jesus. Entre prece e trabalho, onde a luz reluz. Viana de Carvalho, servindo a Jesus. No coração da cidade, um farol a brilhar, um legado de amor, um caminho a trilhar. Em ambiente de luz, a esperança renasce nas mãos estendidas que aplicam o passe. Entre prece
Viana de Carvalho, servindo a Jesus. Nas reuniões fraternas, histórias tão parecidas, as mesmas dificuldades na jornada da vida. Almas se reencontram em ambiente de luz, um ajudando o outro, como ensinou Jesus. Entre prece e trabalho, onde a luz reluz. Viana de Carvalho, servindo a Jesus. Entre prece e trabalho, onde a luz reluz. Viana de Carvalho, servindo a Jesus. Voluntários de Jesus, como estrelas a guiar, palavras de conforto, como brisa a soprar. Uma canção suave ecoa no coração. Caridade é amor em forma de ação. Entre prece e trabalho, onde a luz reluz. Viana de Carvalho, servindo a Jesus. Entre prece e trabalho, onde a luz reluz. Viana de Carvalho, servindo a Jesus. Eis a geração do amanhã. Essa música é de nosso querido Carlos Carvalho. Fez essa música especialmente para o Viana de Carvalho, viu, gente? Palmas para Carlos, que já está em casa assistindo. Isso! Que nos deu essa preciosidade. Ficou linda. Daqui a pouco todo mundo vai cantar com a gente. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, meus irmãos. Lembre-se, Fraternal, Caridol e Felicitina está à disposição na Farmácia de Jesus, dentro de nossos corações. E se precisar de distribuição gratuita, Centro Espírita, Fé e Caridade. Centro Espírita Viana de Carvalho. Federação Espírita Paraibana. Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro. André Luiz, no Rio de Janeiro. Falando algumas casas que já me abraçaram. E hoje eu coloco a minha cabeça nesta casa, acalmando minha alma e me dando a oportunidade de trabalho no bem, para o que eu sou eternamente grato. E então eu digo a vocês, gratidão, Centro Espírita Viana de Carvalho. Que Deus nos abençoe a todos. Tu sabe qual foi a recomendação de Carlos? Ele disse, olhe, veja como é que vai ficar essa música, porque Eva tem que chorar. Aí eu vou dizer a ele, Carlos, deu tudo certo. Isso é covardia. Isso é golpe baixo. Isso não é caridade. Isso não é amor. Tá vendo? Só um tempinho. Faltava uma música para a nossa casa, não era? A gente pegou emprestado Santa Casa Santa, que cabe em todas as casas que vive essa fraternidade. Mas, para mim, foi uma grande surpresa.
uma grande surpresa. Então, fica aqui, ele deve estar ouvindo lá na casa dele, um imenso agradecimento por ter feito essa letra tão significativa, essa melodia. Letra e melodia dele? É? Tudo de Carlos Augusto. Pronto. Então, fica aqui nosso eterno agradecimento por conseguir captar o pensamento e o sentimento de todos que aqui vêm e colocar... Eu estava falando ali, gente, sem olhar para vocês, é porque ele está em casa, ele controla de casa toda a transmissão pelo YouTube e pelo Instagram, tá? Então, ele não fica aqui, mas a nossa parte de internet, ela é bem avançada. Fica o celular aqui, mas de casa ele consegue controlar toda essa transmissão. Inclusive, chegam as reclamações aí pelo ponto de vocês, quando tem alguma coisa que está saindo errada, ele faz uma chamada. Então, ele está na casa dele, ele deve estar ouvindo. Então, fica aqui o agradecimento. Então... Ai, levei choque. Choque. É um negócio sem fio, eu levo choque, como pode? Na ponta da unha agora. Quando, 8 de março de 2014, eu fui intimada, não fui convidada, eu fui intimada a assumir a direção dessa casa. Ia ser só em novembro, mas por algumas questões antecipou o meu trabalho para 8 de março de 2014. Enfim, hoje, esse ano, fez 10 anos que me foi confiada a mim e a uma equipe que, nesses 10 anos, vários passaram por essa equipe da direção da casa e todos, ao seu modo, trouxe uma grande cooperação. E a equipe atual é a que é mais permanente nesses 10 anos. E para que em mim fique essa eterna gratidão. Eu sozinha não faria nada. Uma andorinha só não faz verão, não é isso? Mas quando foi confiada essa tarefa, deu um friozinho na barriga. Deu até um medo. Eu nunca pensei. Eu nunca tinha como meta, nunca tive algo programado para um dia assumir. Eu só queria ser apenas uma trabalhadora da casa, em tudo aquilo que eu pudesse servir. Mas, quando foi confiado, eu recebi essa tarefa como eu associei, fiz uma analogia assim. Aqui está um jardim. Seja jardineira. Apenas jardineira. E recolha vários jardineiros que vão trazer seus saquinhos de semente. E cada um terá um canteiro para semear. E é isso que se faz nessa casa. Por amor. Apenas por amor. Não tem pagamento, não tem status, não tem louvores e destaques. Apenas servir por amor. E como é bom fazer o bem. Não fazer o bem porque é bom para mim, mas fazer o bem por ver a felicidade do outro. Por ver o crescimento do outro. Como é bom ver o florescer, o germinar, as primeiras folhinhas, os galinhos crescendo, as florzinhas nascendo, as sementes que estão expressas em nossa camisa aqui, voando ao vento. E ver chegar aqui muitas pessoas cambaleando na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, no seu questionamento. Quantos corações sofridos chegam a essa casa que eu chamo da casinha azul, do pedacinho do céu, e chegam aqui na busca de esperança, na busca de consolo, na busca de um acolhimento, na busca de serem entendidos,
na busca de encontrarem respostas para os seus sofrimentos. E como é bom, como é delicioso, como é maravilhoso ver o tempo passando. E essa pessoa que um dia chegou aqui, tão machucadinho, tão sofrido, tão angustiado, ver ela ganhando um novo colorido, um novo cenário, uma nova expressão. Não é milagre, o popularmente dito, mas é o milagre da transformação pelo amor, pelo Evangelho do Cristo, pela vivência no bem, pela solidariedade, pela fraternidade, por descobrir a felicidade, por compartilhar e viver a felicidade do outro. Não é uma casa perfeita, não é isenta de problemas, de conflitos e de irmãos que chegam aqui tão quebradinhos. Mas aqui é a escola, é a oficina e é o hospital. Então, que bom que surgiu essa música que expressa todo esse sentimento. Então, agradeço a sua fala todo o tempo e com esse fechamento dessa homenagem a essa casa que me ajuda a me tornar, pouco a pouco, um ser humano melhor. Não é fácil. Não é fácil vencer dia a dia as próprias imperfeições. Não é fácil se olhar, se perceber, se sentir e dizer, epa, epa, esse sentimento tem uma carinha de egoísmo. Nossa, esse sentimento que eu estou sentindo agora é inveja. Isso é orgulho. E a gente reconhecer em nós esse tipo de sentimento dói quando desperta a consciência. Mas aí é que está o desafio. Combater as más inclinações. Como se reconhece um verdadeiro espírita? É todo aquele que se esforça diuturnamente para combater. Como, gente? Ih, sabem não, é? Para combater suas más inclinações. Então, todos nós temos. Todos nós temos más inclinações. O segredo é tentar combatê-las. E Ricardo trouxe um monte de receita, não foi? E tem mais a farmácia de Jesus. E quem não achar dele de imediato, tem um Viana. Ou nas duas, né? Que aqui é um anexo, né? É filial. É filial da de Jesus. Então, só agradecimento pela oportunidade que nos foi dada de servir. E agora eu entendo porque quando eu tinha 15, 16, 17 anos, que recebia tudo que eu conseguia mais próximo de mim chegar da doutrina espírita, eram as mensagenzinhas, essas pequenininhas que às vezes alguém distribui. Umas pequenininhas que dão na entrada do centro. Aqui a gente nunca mais deu, né? Mas eu esperava um ano para receber essas mensagenzinhas que vinha de uma amiga. E toda vez que eu li uma mensagem, tinha lá no fim, trabalhar. Eu dizia, mas por que essas mensagens só falam trabalhar? Sempre uma mensagem espírita expressa muito isso. Hoje eu sei o que é trabalhar. Servir. E tudo isso só é felicidade, porque é por amor. Então, quem quiser trabalhar, não se preocupe, não tem desemprego aqui, viu? Como é que se dá o nome da firma que arranja emprego para o povo? Que o povo vai lá buscar emprego? Isso aí. Ele não tem uma lista, né? De quem eu quero fazer isso, arranja emprego para mim. Pronto, aqui tem emprego para todo mundo. Só não tem salário. Aí uns dizem, é porque ganha depois, né? Quando desencarnar. Eu disse, não. Não. Ganharam antes. Antes de encarnar, já ganharam o pagamento todinho, já ganharam todo o salário. A gente já está gastando por conta. Tá? Então, vamos o quê? Trabalhar. Servir. E só por amor. Como a irmã
Madre Teresa de Calcutá, estava limpando a ferida de uma coisa assim, com um mau cheiro terrível, terrível. E naquela hora um repórter chegou e foi entrevistá-la e disse: mas, madre, como é que a senhora tem coragem de limpar uma ferida dessa? Eu não faria uma limpeza numa ferida dessa por dinheiro nenhum no mundo. Aí ela olhou para ele e fez: eu também não. Eles também não. Eles não. Como assim? Por dinheiro do mundo nenhum eu faria. Eu só faço por amor. Tem coisas que só por amor. A prece, vamos passar logo para ser cantada. Pode ser a mesma. Não. Estava aqui Santa Casa Santa, vamos para tocar. Não, vamos botar. É só o amor. Porque ela é só o amor. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só amor muda o que já se fez, e a força da paz se junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz se junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem pra manter a fé e o